Glória a Deus. Olá, pessoal, que a paz do Senhor Jesus alcance o coração de todos vocês, amém? Aqui em Esther, no capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, a gente vai ler que o Espírito Santo de Deus nos ilumine com a luz da palavra do Senhor, renovando a nossa mente, o nosso entendimento, porque como lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que assim a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Falando da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para vocês que já conhecem a história, né, da Esther e do tio dela, Mardoqueu, né, e de todo o povo, né, judeus, né, povo Israel, conhecendo, você viu que Deus honrou a fé deles. E não é diferente com a gente. Se nós cremos que Jesus Cristo pode fazer, além daquilo que a gente pede ou imagina, Ele faz. Mas precisa de termos a nossa fé só em Jesus Cristo. Palavra de Deus. Vamos ler aqui? Você vai entender. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender. Esther, capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Esse Amã aqui representa hoje na nossa vida o opressor, o inimigo das nossas almas, o diabo. Aqui no versículo 6, porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Aí você vai ler aqui e percebe que esse ódio que foi gerado no coração de Amã em Mardoqueu, esse ódio foi porque Mardoqueu não se prostrou diante de Amã. Amã, ele tinha poder dado a ele, que o rei deu. E por ele ter poder, ele achava que ele podia ter controle sobre a vida de Mardoqueu. Só que Mardoqueu, ele servia ao Deus de Israel, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Mardoqueu, ele tinha a vida dele crida em um único Deus, do qual ele jamais negociaria a fé dele. Mardoqueu, ele foi muito tentado a se prostrar diante de Amã, mas ele não cedeu às tentações. Ele ficou firme. Você lendo aqui a história, o Amã, ele ameaçou de tal maneira Mardoqueu, que a Bíblia declara que ele colocou o propósito no coração de acabar com Mardoqueu, porque Mardoqueu, sendo judeu, também naquela cidade tinha povo judeu, e a Esther também era judeu. Só que a Esther, ao entrar ali no palácio, ela não se declarou a nacionalidade dela, porque o próprio tio dela falou para ela não se declarar como judeu. A obediência, pessoal, a obediência a Deus é que nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. Você que já aceitou Jesus Cristo, você que está prosseguindo a sua caminhada com Cristo,
Não sei o que você está passando na sua vida, não sei qual as suas necessidades, como você também não sabe das minhas necessidades. Não sei o que você deseja em seu coração, o que você quer conquistar. Mas uma coisa, o Espírito Santo, ele nos diz: persevere, não negocie a sua fé. Deus, ele honra aqueles que o honram. Você que é tentado a sair da presença de Jesus para servir ao Egito de antigamente, culturas, coisas que você vivia antigamente, não ceda, não negocie a sua fé. Vença essas tentações que está sendo aí mostrada aos teus olhos e que você às vezes se encanta e quer voltar para o Egito. Não volte. Não se prostre diante desse desejo aí que tenta contra a tua mente, contra o teu coração. Não saia da presença do Senhor Jesus Cristo por nada e nem por ninguém. Veja que Mardoqueu, ele não se prostrou diante de Amã. E ele era tentado, ele era intimidado, ele era humilhado. Quantas vezes o Amã, possesso, maligno, porque Amã representa o diabo hoje, pessoal. Quantas vezes o Mardoqueu não ouviu coisa ruim da boca de Amã? Pois é, amados, mas Mardoqueu permaneceu firme. O jejum, a oração, a obediência a Deus nos dá a vitória. Não negocie a sua fé. Isso o Espírito Santo fala para mim também. Não vamos negociar nossa fé. Vamos colocar o nosso coração na leitura da palavra de Deus. Vamos colocar a nossa vida em oração, suplicando a Deus. Não murmure, não reclame das necessidades que você está passando. Não reclame, apresente a Deus as suas necessidades. Apresente a Deus as ofensas que se levantam contra você, as humilhações que você passa, pessoas que são usadas pelo Amã para te tentar. Porque a tentação ela é humana. Quantas vezes você não é humilhado com palavras de ofensa? Fica calado, fica calada. Não revida com a mesma pedrada. Ore, ore pelo teu próximo. Ore por todos os teus familiares. Ore por eles. Porque aqueles que não estão na luz, eles ainda não têm uma visão espiritual da qual o Espírito Santo dá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se iguale às ofensas do maligno. Não lute contra teu próximo, porque o mal não é o teu próximo. O mal é que tenta contra o teu próximo para te tentar. É como Jesus diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta ela é espiritual e nessa luta, quem está na peleja é o Espírito Santo. Você está entendendo? Fica firme. Lê a história do livro de Esther. Essa história que foi verdadeira. Eu creio. E se você crê, vamos ler e vamos perseverar. E veremos a glória de Deus na nossa vida. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza você também na vida do seu povo. E que o Espírito Santo te ilumine e te guarde.